Olá pessoal, tudo certo? Vamos aí dar início a mais uma aulinha de ciências. Na aula de hoje, meninos, a gente vai comentar mais um pouco sobre o processo de tratamento da água. Às vezes a gente se pergunta, né? E eu quero que vocês se perguntem aí. Você sabe de onde vem a água que sai da sua torneira da sua casa? Será que ela já está pronta para beber? É isso que a gente vai comentar na aula de hoje. Bom, meninos, a água, né, certamente vem de uma nascente natural. Contudo, essa água não é potável. Como assim uma nascente natural? Nascente natural pode ser um rio, né, uma represa, um córrego que passa próximo aí de nossa cidade, onde essa água vai ser captada, né, e passada pelo tratamento. Então, inicialmente, né, na nascente, como a gente pode ver aí, a água não está muito limpa, né? A gente observa que ela está um pouco suja, né? Tem um pouco de terra demais suspensa sobre a água, tanto é que a coloração dela é mais escura, né? A gente não sabe as condições desse rio, se esse rio está um pouco poluído, né? Se está muito poluído. Então, por isso, pessoal, a gente fala que essa água na nascente natural, ela ainda não é potável. Ou seja, a gente não pode utilizar para o nosso consumo, né? Não podemos utilizar para beber, não podemos utilizar para fazer comida. Então é necessário que ela seja tratada antes de ir para as nossas casas. Então vamos ver o processo do tratamento, né? O primeiro passo, a água é captada, né? E levada até a estação de tratamento de água, né? Que é chamado de ETA, Estação de Tratamento de Água. Em seguida, pessoal, ela passa pelo processo de decantação. Decantação, ou seja, a água vai ser decantada. O que é isso? Eu vou cantar para a água? Não, pessoal, nada a ver. Processo de decantação, a água ela fica parada para que a sujeira, né, para que os flocos maiores de sujeira possam ir para o fundo da água, né, possam ir para o fundo aí da lagoa, né, onde a água está parada. Como vocês podem ver aqui embaixo na imagem, aqui a gente tem um recipiente com água barrenta, né, e a gente deixou esse recipiente lá e com o passar do tempo, né, a água limpa ficou por cima e toda a terra ficou por baixo. Vamos dar aqui um outro exemplo, né? Sabe quando você faz o suco, né? E às vezes o suco fica com uns flocos maiores que não foram tão triturados assim? Pois é, esses flocos acabam descendo para o fundo, né, do liquidificador ou da jarra. Até a própria açúcar, né, quando a gente deixa esse suco parado, a açúcar vai lá para o fundo do recipiente. Então, por isso, meninos, esse é o processo de decantação, né, onde os sólidos, né, as partículas sólidas descem para o fundo aí do recipiente ou da lagoa. Então, depois de decantada, pessoal, a água é filtrada, né? E como que acontece então essa filtração? Olha só, a gente tem aí na imagem, né, o canal de água distribuída, né? Então a água ela vai nessa sequência aí e o primeiro objeto no qual ela passa, né, é pelas britas. Essas britas que são utilizadas para fazer construções, para fazer o nosso asfalto, elas são utilizadas aí na filtração também, né, onde ficam retidas as grandes partículas na brita. Depois temos a areia fina e depois temos o cascalho. Às vezes essa sequência muda um pouquinho, né? Mas é importante que ela passe aí pela areia fina, né, pelo cascalho, para que possam ser aí diminuídas as suas partículas, né, que formam a sujeira. Então vamos ver agora um pouquinho desse processo de tratamento que eu fiz para mostrar para vocês. Olha só. Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o Sidmar, discente do oitavo período do curso de Química e hoje estaremos fazendo aqui um processo de filtração da água como uma das exigências do curso de Química Ambiental. Bom, então para a realização desse experimento eu tenho aqui duas garrafas de PET cortada, tenho algodão, tenho brita, tenho cascalho mais grosso, tenho areia fina, tenho areia
grossa e tenho aqui carvão. Então o primeiro passo aqui, pessoal, para a gente realizar esse procedimento, a gente vai adicionar aqui sobre a garrafa, dessa forma que a gente coloca a garrafa, né, como um funil. A gente adiciona aqui o algodão, contribuindo nesse processo de filtração. Beleza. Vou tirar a bica aqui da frente. Aí. Em seguida, pessoal, a gente coloca aqui um pouco de carvão. Então, vai contribuir aí no processo de filtração, principalmente aí no que diz respeito a tirar os cheiros, né, algumas das impurezas presentes na água. Beleza. Agora, pessoal, a gente vai colocando as partes mais finas aqui no nosso equipamento de filtração. A gente vai colocar então aqui agora areia fina. Beleza. Agora a gente coloca um pouco da areia mais grossa. Agora o cascalho, né? Praticamente apenas pedras. Vou tentar aproximar aqui para a gente ter uma visualização um pouco melhor. Cascalho. E agora as britas. Tentar aproximar aqui um pouco mais para a gente ter uma visualização bem próxima do procedimento. Aqui a água suja e agora a gente vai para a parte que a gente observa a filtração. Então a gente tem diferentes camadas para contribuir no processo de filtração. Então, vamos ver agora o escoamento da água. Deixar um pouco aqui para a gente comparar, né, as duas águas, né? Olha, começou a filtrar aqui um pouco. Claramente a gente já nota aqui uma certa diferença. Olha só, olha aqui, um bom ângulo para a gente ir comparando. Olha a diferença, né, pessoal? A gente vê uma água muito escura, muito opaca, né? Enquanto aqui a gente já pode observar uma água com uma transparência um pouco melhor. Vou colocar aqui mais um pouco. Lembrando, né, pessoal, que por mais que a água fique com a coloração mais clara, né, mais transparente, é necessário outros processos, inclusive químicos, né, e físicos, para a depuração completa da água, né, para se tornar uma água bebível, né, que não traga riscos à saúde. Então é isso, pessoal, a gente percebe claramente a diferença da coloração da água. Essa filtração poderia ser feita, né, poderá ser feita mais vezes, para a gente cada vez mais chegar num resultado mais positivo, né, mais agradável. Então é isso, agradeço aí pela visualização. Então, pessoal, visto aí, né, como funciona esse processo de filtração, vamos ver agora o próximo passo. Então, depois a água ela é misturada, né, depois de filtrada,
água misturada com produtos à base de cloro, né? Quando se adiciona o cloro na água, a gente chama de cloração, que serve para matar os micro-organismos, né? O cloro, assim como o flúor, né, matam os micro-organismos. O cloro chamado de cloração, o flúor chamado de fluoração. Fluoração, tá certo? E quando a gente pega a água na torneira, pessoal, que ela tá um pouco mais clara, que se percebe assim que ela tá com uma viscosidade um pouco maior, né, com coloração um pouco mais branca, é porque essa água tem um pouco mais de cloro, né? Essa água está com um excesso de cloro, né? Porque tem muito cloro nessa água. É importante colocar o cloro? Sim, é importante. Mas se tiver cloro demais também não irá nos fazer tão bem assim, né? Aí a água vai perder um pouco aí, vai perder na verdade um pouco muito de sua pureza, se tiver muito cloro. Também se adiciona nesse processo de tratamento, meninos, o alumínio, né, ou sulfato de alumínio, para flocar a sujeira, né, chamado também de coagulação. Então esse sulfato de alumínio, meninos, ele junta a sujeira, né? A sujeira vai ficar junto desse sulfato de alumínio. Então por isso a gente chama esse processo de flocação, né, ou coagulação. Então esse processo é chamado de saneamento básico, né, que ocorre lá na estação de tratamento da água, né, a ETA. E depois, né, tem a distribuição de água potável com coleta e tratamento de esgoto, né, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos. Como a nossa cidade aqui é uma cidade muito interiorana, né, pessoal, ou seja, uma cidade com poucas pessoas, a gente não tem o tratamento de esgoto, né, mas a gente tem o tratamento de água. Depois, então, do tratamento, a água é distribuída, né, de forma potável e levada aí para as nossas casas. E aí, pessoal, após todo esse processo, né, a água, enfim, chega nas nossas casas, né, chega nas nossas caixas d'água. Mas aí, pessoal, a gente se pergunta, mas aí então eu já posso beber, né, porque ela foi toda filtrada, passou por todo um processo químico, né, onde foram adicionados aí elementos para a sua purificação, para a sua limpeza. Só, pessoal, que nesse processo, né, a água ela percorreu um longo caminho, né? Ela andou por muitos metros, às vezes quilômetros, para chegar às nossas casas, né? E às vezes esse cano, será que ele está em boas condições? Será que esse cano que a água percorreu, será que ele está totalmente limpo? Será que a nossa caixa d'água está totalmente limpa? Então, por isso, pessoal, por conta dessas dúvidas que a gente tem, é importante que a gente utilize aí um outro filtro, né? Um último filtro para que a gente possa consumir a água, né? Como a gente pode ver aí, temos aí o clássico filtro de barro, que é muito bom, né? Claro que também temos aí os filtros elétricos, né? Que também fazem o seu papel de purificação final da água, que é muito importante, pessoal, para eliminar qualquer chance de ter qualquer sujeira, né? Qualquer elemento externo que não seja água. Então é isso, meninos. Essa foi a nossa aula de hoje. Um grande abraço e até a próxima.